Boa noite a todos, boa noite. É sempre motivo de muita alegria para a gente poder estar aqui nessa casa, que representa muito em nossa vida. Estar aqui e falar de Jesus, falar de esperança, falar de consolo, falar de amparo, à luz dessa doutrina que tanto nos consola, que é um presente. E acreditem, meus amigos, meus irmãos, sois abençoados por estarem aqui. Enquanto a vida é convidativa, nos faz tantas ofertas para essa noite, nessa noite friozinha, né? Que pede a mesa farta, quente, acolhedora. Quiçá, né, todos possam não terem essa falta. Eis que a gente rompeu com as barreiras, né, da dificuldade e estamos aqui. Então, sintam-se beneficiados. Sintam-se como pessoas privilegiadas para esse despertar. E com essas palavras, eu gostaria de fazer, antes da nossa exposição, duas lembranças que me sempre tocam o coração quando tenho oportunidade em nossos trabalhos. Vamos falar um pouquinho sobre a gratidão. Esse sentimento tão nobre, por vezes, por nós tão esquecidos. Como vai a sua gratidão? Como vai esse sentimento que nós, enquanto filhos de um Pai misericordioso, que nos conhece a todos, e sabe de tudo o que se passa em nossos corações, como está a sua gratidão com esse Pai Celestial? Como anda, meu irmão? Olha só, estamos todos aqui, né? Sentadinhos, bem acolhidos. Desligaram o ar-condicionado hoje, gente. Então tá mais quentinho. Mas quando vem o calor, olha a bênção dele aí. Nós despertamos hoje pela manhã. Ontem à noite, as multidões de nós que foram descansar, né? Se preparando para o próximo dia, repondo as energias. Daquele dia de labuta, de esforço, de perseverança. Mas olha que a noite correu e não fomos todos que despertamos. Pois é da vontade de Deus que no tempo certo a gente retorne ao verdadeiro mundo, o mundo espiritual. Eu, no meu tempo, quando acordei cedo, abri os olhos, olhei para o teto e reconheci as manchas da umidade. Percebi, é bem provável que eu esteja encarnado. Mas como ter certeza disso? Eu me levantei, fui na direção da cozinha, já reconheci meu pai. Será que ele me vê? Eu acredito que sim. Porque quando eu cumprimentei, a não ser que ambos tenham desencarnado na mesma noite, ele me deu o seu bom dia. Bom dia, meu filho. O café está pronto. Isso 6 da manhã. Aí eu percebi, é bem provável que eu esteja encarnado. Mas quantos de nós não despertaram? E o dia correu, não correu? Quantos de nós não foi trabalhar? No trabalho para garantir o sustento do lar, a educação dos filhos. Essas joias preciosas que Deus nos permite. Fomos para a universidade, para as escolas. E o dia correu. Mas eis que também muitos de nós, foi chegado o tempo de retornar a essa pátria espiritual, o verdadeiro lar. Mas nós estamos aqui. Cadê a nossa gratidão? Cadê a nossa gratidão com esse Pai de eterna bondade e de misericórdia, que está nos permitindo correr de mais um dia, para a gente poder experimentar na carne, na matéria, tudo aquilo quanto é necessário para a nossa evolução, para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Já agradeceu hoje esse corpo saudável? Ô meia boca que hoje você tem? Já agradeceu ter o pão na mesa? Quando a gente sabe e não precisa muito, basta uma caminhada aqui por perto e vemos debaixo das marquises, dos alpendres,
de casas abandonadas, irmãos ao relento, sem pão. Não só o pão do corpo, que alimenta o corpo, mas o pão espiritual, que não há, queridos, não há uma alma viva, encarnada aqui, que não pode oferecer. Como é que está a sua gratidão por ter um trabalho, por ter família, por não estar na solidão? Reflitam, queridos. Nós temos muito mais a agradecer a esse Pai que é pura misericórdia, que é puro amor, que sabe o que se passa no teu coração. Pois nós sabemos que na casa espírita, no espiritismo, ainda somos poucos aqueles que vêm e preenchem esses lugares. E saibam, tem muito mais irmãos aqui do que vocês podem enxergar. Existem aqueles irmãos que estão no mundo espiritual, que não estão visíveis a nós encarnados, que também procuram consolo e amparo. Como está a sua gratidão, meu querido? Vamos aprender a agradecer a Deus. E como se agradece a Deus? É pagando dízimo, é fazendo oferta, é estudando, é estando na casa espírita, ou em qualquer outra denominação. Isso é pouco. Isso tem seu tempo. Agradecer a Deus é exercer e exercitar o ofício de amor que Jesus há quase pouco mais de 2000 anos nos orientou. Quer agradecer a Deus de todo o seu ser? Exercita o ofício de amor que Jesus nos ensina em seus evangelhos. Essa é a melhor forma de agradecer a esse Pai. Outro ponto interessante é que certa feita, um amigo, como qualquer um de vós, um dia nos interpelou com uma pergunta que nos colocou em situação um pouco adversa. Ele, não tendo a mesma instrução que nós temos sobre a vida eterna, sobre o espiritismo, sobre que a morte não existe, que o espírito ele é imortal, ele um dia foi criado e jamais deixará de existir, nos pergunta: Oswaldo, o que será de mim quando eu deixar essa terra? Quando eu deixar essa veste corporal? Você que é espírita, você que acredita e conversa com os espíritos. Aí eu disse: calma lá. Eu sei, eu acredito. Ainda não converso com eles não, a não ser os encarnados, porque somos espíritos. O detalhe do mundo espiritual e desse é que nós temos uma veste carnal. Mas enfim, o que será de mim? Queridos, essa pergunta, por vezes, não dá eco em seu coração? Porque a gente sabe, não deveria ao menos ter dúvida, que a Terra, essa escola maravilhosa, de aprendizado contínuo e de provação, onde viemos para experimentar o que aprendemos, onde viemos para experimentar aquilo que outrora causamos. A Terra, meus queridos, é um mundo passageiro. É uma das paragens que nós temos. E o que dizer para esse irmão? Aí eu recorri a Jesus e pedi: Senhor, me ajuda. Põe meu amigo espiritual para trabalhar, me ajudar aqui. O que eu falo para essa alma? Aí me ocorreu. Olhei para ele e perguntei: o que você tem feito do seu dia? Tivemos um dia hoje. Ele está prestes a findar pela contagem do relógio, né? Estamos tendo esse dia. O que fizemos desse dia? Você tem consolado mais? Você tem amado mais? Você tem sido motivo de luz quando chega e as pessoas vão num abraço caloroso à sua direção? Ou elas se encolhem? Ou elas se assustam e na sua inferioridade diante de ti,
pedem a Deus, meu Pai Deus do céu, que ele esteja hoje mais pacificado. O que você tem feito do seu dia? Você tem sido mais paciente com aqueles que experimentam esse seu sentimento e te dão a oportunidade de desenvolvê-lo? O que você tem feito do seu dia? Quando você chega, você mais traz ou leva? Meus irmãos. Se quisermos saber o que nos espera depois dessa vida, observem seu dia. Observem o que vocês têm feito dessa oportunidade maravilhosa. Esse Pai de eterna bondade e misericórdia nos dá. Porque sabemos, e disso não temos dúvidas, enquanto espíritas, que a Terra está transitando de grau evolutivo. Deixará, como está deixando, de ser um mundo de provas, de expiação, para ser um mundo de regeneração. Não se enganem. Não vai ser igual Oz. Não vai ter uma estradinha de tijolinhos dourados e um mundo encantado lá na frente. Mas tal qual o doente que está na UTI, em situação de muito padecimento, de dor e sofrimento, sair dessa condição e ir para o quarto, já não é uma melhora? Que bênção. Olha que maravilha. Mais uma razão para dar graças. E o que estamos fazendo para fazer valer a oportunidade de estarmos aqui e sermos no futuro merecedores de retornar a esta casa maravilhosa, a esta morada que Deus nos permite. Porque, olhem, não nos faltará morada. Porque existem muitas moradas na casa do Pai, proporcional ao seu nível evolutivo, à sua vontade de se transformar, de ser melhor. Não vai faltar morada, mas ela vai ser proporcional, meu amigo, meu irmão. E isso também é motivo de gratidão. Ninguém vai queimar no mármore do inferno. O inferno não existe. É uma criação que nós, em tempos passados, foi preciso termos para que, ainda embrutecidos, ignorantes, pudéssemos ser conduzidos. Mas hoje, mais esclarecidos, orientados por essa doutrina, que nos eleva, que explica, que desmistifica, fica tudo mais claro, não? Olha quanto amor. Sabe de onde vem esse amor? Vem dele, o divino Criador do universo. Esse arquiteto que faz com que exista toda essa harmonia, que traz para dentro da família devedores e credores do passado para que se restabeleçam nas linhas do amor. E o que você tem feito do seu dia, meu irmão? Faça valer esse dia por você, por sua família, por esse mundo que sim está melhor hoje do que estava ontem, por mais que digam o contrário, e vão lhe dizer sempre o contrário, meus queridos, porque o mal, tal qual a fera, quando acuada, se revolta e quer se preservar, mas ele já sabe que perdeu. Graças a Deus, né? Então, meus amigos, estas são as duas reflexões que eu gostaria, que vocês levassem consigo. A da gratidão e do como retribuir essa gratidão. E a do o que nós temos feito no nosso dia, como fazer valer esse dia. Primeiramente, como forma de gratidão por estarmos aqui e como trampolim, quiçá uma escada para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Mas bem, que introdução grande, né? Vamos falar um pouco sobre o perdão. É fácil perdoar, gente? Alguém aqui não precisa do perdão? Alguém aqui não precisa ser perdoado? Como está o seu coração quanto a esse sentimento?
Perdão, meus irmãos, é um dos sentimentos mais nobres que nós podemos ter com o nosso irmão. E é um dos mais difíceis possíveis. Porque por vezes dizemos perdoar. Como perdoamos? Nós estamos perdoando por condição social? Sabe, uma condição que a sociedade nos impõe, porque é bonito perdoar, está na moda. É assim que nós perdoamos? Mas antes de entrarmos no mérito do perdão, por que temos a necessidade do perdão ou de ser perdoados? Antes de mais nada, Deus perdoa? Vocês já pararam para se pensar? Quando pedimos a Deus, Senhor, me perdoe, eu errei. Senhor, me perdoe, eu caí, moralmente. E se eu trouxesse essa indagação para vocês? Olha o que eu vou falar, hein? Deus não perdoa. Deus não perdoa. Por uma simples razão. Na verdade, duas, me perdoem. Deus não tem do que nos perdoar. Para se perdoar, precisa se ofender, precisa se magoar. Para se perdoar, ele teria que estar na nossa condição de evolução. E não tem nem o que se dizer sobre Deus, né? Deus não nos perdoa porque Ele nos ama antes mesmo de nós errarmos. Antes mesmo de nós termos consciência de quem somos, da nossa existência, Ele já nos amava imensamente. Amava como jamais um dia alguém que você conheça poderá te amar. Pense no amor, o maior amor que você tem hoje, que você conhece. É incomparável com o amor de Deus. Deus não perdoa simplesmente por essa razão. Ele não tem o que perdoar. Ele sabe que no tempo certo você vai voltar para o caminho. Ele sabe do nosso momento evolutivo e que somos criancinhas ainda diante da eternidade. E que vamos aprender sim, e que vamos reparar e que vamos continuar a nossa caminhada. Então, tomem isso como um benefício que nós temos. O amor de Deus. O amor dele que cobre todos os nossos pecados. As nossas culpas, os nossos erros. Mas como ele faz isso? Nos dando a oportunidade da reabilitação. Hoje, queridos, nós temos necessidade de perdoar, de sermos perdoados, dada a nossa condição evolutiva, a nossa condição moral, de ainda nos ressentirmos, de nos magoarmos, de ofendermos, de esquecermos que, sim, somos responsáveis pelo que fazemos, falamos, e que isso tem um eco no outro. Que somos uma família universal, que aqui na Terra só tem uma fração dessa família. Nós sentimos a necessidade do perdão e de sermos perdoados, meus queridos, por essa condição. Mas por que a gente magoa tanto? Por que a gente ofende tanto? Já pararam para refletir sobre o que dói em você? A gente sabe disso, não tem dúvida, que as causas do sofrimento, se não estiverem nesse tempo, estão em outro, pretérito a este. Os nossos sofrimentos e os sofrimentos que nós causamos, Jesus já nos orientava. Vigia tua língua que é felina. Vigia teu verbo. Lembra que o que você fala, o que você faz, tem eco no coração do outro. Vigia tuas ações, porque o teu excesso de ambição e o teu excesso de querer só para você causa um mal que necessita reparação.
Cadê a tua oração nesse trabalho de vigilância? Porque essa foi a orientação do Cristo. Ora e vigia. Então, queridos, a gente tem que começar a observar por que temos a necessidade do perdão. Porque nós ainda precisamos perdoar. Não há ninguém aqui, me perdoem, e eu me coloco como primeiro da fila, que tem necessidade do perdão, que precisa perdoar. Porque quantos de vós já não passaram por circunstâncias, por situações onde a sua fé foi testada, por assim dizer? Em situações e circunstâncias onde a dor te chamou à prova. Foram várias, inúmeras. Irmãos dentro do mesmo seio familiar, se degladiando, e depois passando 10, 20 anos sem conversar. Relacionamentos que acabam por, assim dizer, tá? Por falta de amor de uma das partes, e pronto, enquanto uma segue sua vida, a outra presa à mágoa, ao ressentimento. Pessoas que por sua invigilância cometem alguma atrocidade com o outro, e agora são convidados ao sofrimento, à experimentação da dor que causaram. São inúmeros os motivos que nos convidam a perdoar e a sermos perdoados. Essa reflexão, queridos, deve pontuar o nosso coração, para refletirmos como está a nossa capacidade de perdoar, que deve ser infinita. Eis que Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Seriam 7 vezes? E Jesus, em alegoria, diz: não. É muito mais. E a alegoria da parábola quer dizer que você tem que perdoar infinitamente toda vez que for convidado a esse exercício. Quem ganha é você. Chega num ponto que o outro te ofende e quem percebe a ofensa é um terceiro. Olha que maravilha. Não, mas você não percebeu que ele está te ofendendo? Não. Isso é elevação. Então, queridos, eu convido a esta reflexão sobre o que nos ofende, o que nos magoa, o que nos convida a perdoar, a sermos perdoados, os motivos desses sofrimentos, dessas mágoas, desses ressentimentos. Ressentimento, ressentir. A gente tira uma foto de uma situação, uma fotografia de uma situação de dor e de sofrimento, pega aquela fotografia e leva no nosso coração por 10, 20 anos. E esquece que assim como nós, o outro não é mais o mesmo que o foi há 20, 30, 10 anos atrás. Experimentou inúmeras oportunidades, é outra pessoa. Quizá agora se conversassem, se chamassem um ao outro de irmão, não se reabilitariam. O que impede muitas vezes da reconciliação de muitos de nossos irmãos é o orgulho, é a vaidade, porque ele errou, ele que me procure. Santa Mãe. E depois, como a gente vai ver agora, aparecem os compromissos. O codificador, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele nos fala muito a respeito. Perdoar para que Deus vos perdoe. A gente quer o perdão, mas a gente está perdoando? Como está a nossa capacidade de perdoar? Todos somos carentes do perdão, mas eu estou perdoando, meu irmão? Eu estou seguindo essa orientação que Jesus nos deu? E o codificador depois vem trabalhar magnificamente nesse ponto. E como está esse perdão? Eu te perdoo, mas você estava errado. Eu te perdoo, mas não quero te ver mais na minha vida. Eu te perdoo, mas prefiro não ter a sua companhia. Que perdão é esse? Que são apenas palavras, que não tem carinho, que não tem afeto. Eu te perdoo, vem e me abraça e vamos começar uma nova história. Esse é o perdão que Jesus espera de nós, meus irmãos. Um perdão que não é arrogante, que não é prepotente,
que é acolhedor. Reconciliar-se com os adversários. A importância hoje de se perceber o perdão à luz da doutrina espírita. Hoje, sabedores que a morte não existe, que tudo continua exatamente como está agora. Se nós continuarmos ainda não a perdoar e a causar dor e sofrimento, acha que com a morte cerra tudo isso? Como pensam os materialistas? Não. Pelo contrário, hoje nós vemos os trabalhos nas salas de desobsessão lotados de irmãos repletos de ódio, de mágoa, querendo vingança. Isso é comum. Eu sei do que eu estou falando. Vamos então nos reconciliar com aqueles que ou magoamos ou nos magoaram, enquanto caminhamos juntos, para que tenhamos irmãos na vida eterna e não adversários. É uma oportunidade enquanto estamos juntos, porque depois fica mais difícil. Não é impossível, mas quanto a dor e quanto tempo a gente pode aliviar. Vamos refletir sobre essa necessidade. Se procuramos pelo perdão, se nos curvamos pedindo perdão e o outro não aceita, nossa parte nós fizemos. E Deus não nega depois àquele que procurou o perdão sincero do outro, o auxílio, mesmo que o outro não tenha dado-lhe o perdão. Não vai estar desamparado, meus queridos. O perdão vale a pena. O argueiro e a trave no olho. A gente tem uma mania, queridos, de ver no outro o defeito. A gente tem a facilidade de ver no outro os seus defeitos, os seus descaminhos. Mas e quanto a nós? Quanto a nós? Como está a nossa capacidade de vermos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos defeitos? Somos assim tão perfeitos para poder apontar no outro o seu defeito? É fácil, né? E se a gente se propor um exercício de espelho, de se olhar no espelho e conversar consigo mesmo, será que seríamos capazes de vermos em nós tanta perfeição, a ponto de apontar no outro as dificuldades e os erros dele? Será que ao invés de apontarmos o dedo, não seria melhor estendermos a mão, aconchegarmos no coração, acolhermos, como acolhemos um ente querido, mesmo estes que muitas vezes doravante são motivos de dor para nós? Para que então apontarmos o dedo se deveríamos, por obrigação cristã, acolhermos, porque somos o primeiro beneficiário nesse exercício? Porque somos pessoas que estão no bom caminho do amor, do exercício que Jesus nos propõe, jamais são desamparadas. Tem seu mérito. E muitas das contendas começam assim, nessa coisa de enxergar no outro os erros dele e não olhar os próprios. Vamos nos propor esse exercício, queridos, enquanto há tempo, porque sabemos do agora, e o que importa é o agora. O amanhã a Deus pertence. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. A todo momento somos convidados a este exercício, de alguma forma ou de outra, ao julgamento. A todo momento, queridos. Eu na posição daquele que está aqui vos falando, de certa forma, estou aqui também para ser julgado. Se não por vós, irmãos encarnados, pelos desencarnados que veem em mim as minhas debilidades, as minhas fragilidades, os erros que cometi há pouco. E estou aqui a falar de Jesus, à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, à luz do Espiritismo que nos esclarece e nos consola.
Mas olhem só, queridos, como são os nossos valores para promover esse julgamento? Somos pessoas assim melhores para julgarmos? Nós temos toda essa evolução? Somos capazes de fazer um julgamento, entre aspas, parece até um pouco redundante, justo? Se sabemos que a justiça plena pertence a Ele, a nosso Pai, vamos nos isentar, em toda medida do possível, dessa escolha do julgamento. Ao invés de julgar, por que não conciliarmos? Por que não promovermos discussões saudáveis para nos acertarmos? Porque enquanto julgamos, queremos condenar, impormos a nossa autoridade, e por vezes, se colocado na peneira, não consegue ficar, ela passa. Não temos toda essa elevação para isso. Então, seria convidativo, ao invés de julgarmos, meus irmãos, nos abraçarmos numa discussão saudável, conciliadora, de elevação, sem arrogância, sem aquele que quer colocar o seu ponto de vista, sem aquele que quer mostrar que é dono da verdade. Pelo contrário, ouça primeiro. Seria ótimo se tivéssemos mais discussões pelo mundo assim. Não teríamos hoje essa separação, porque o mundo está cada vez, aparentemente, ficando separado. Uns de um lado, outros do outro. É direita, é esquerda, é centro. Somos uma única família, um único povo. Hoje, nas fronteiras de um país chamado Brasil, num futuro não muito longe, uma única pátria terrena, guiada, governada por Jesus. Façamos a nossa parte. Queridos, o perdão alivia, ele acalma. A falta do perdão, seja perdoar ou ser perdoado, é a mesma coisa que levar um saco carregado de vidro nas costas. É ficar lembrando de cenas, de momentos que que são trágicos em nossa vida, em nada nos melhoram. Se propor ao exercício do perdão é exercitar o amor. Não podemos dar mais espaço para esse tipo de sentimento em nossa vida. Mas, Oswaldo, você não sabe o que eu passei. Sim, meu irmão, todos nós temos a nossa cruz, temos as nossas dificuldades. Mas é todo dia um pouquinho. Alguém aqui em algum momento não conheceu a alegria ou a felicidade de ser perdoado? Alguém aqui em algum momento não conheceu a alegria e a felicidade de perdoar? Quanta coisa boa que isso traz! Que calmaria no espírito! Que alívio! Poder seguir em paz, agora de mãos dadas. É todo dia um pouquinho, meus queridos. O perdão é um sinônimo, uma condição e uma condição para o amor. Mas você se já auto-perdoou? Porque somos também algozes de nós mesmos. A gente se fere quando não se ama. A gente se fere, meus queridos, quando a gente se coloca na condição da vítima. E como a gente modifica esse quadro? Se perdoando, se amando, compreendendo que somos dignos de perdão, de nos perdoarmos. Eu me perdoo por ser uma pessoa ainda incapaz de perdoar. Eu me perdoo por ser ainda uma pessoa incapaz de acertar mais. Mas tudo isso não passa de verbo, se não tiver ação. Ação no amor, no trabalho. Quando dizemos do trabalho, meus irmãos,
Agora eu falo de mim e peço que me perdoem. O trabalho fortalece, meus queridos. Quando a gente trabalha para Jesus, nas obras assistenciais, por exemplo, de uma casa espírita, em saber ouvir um irmão que às vezes passa por um sofrimento maior que o nosso, quando a gente começa a desenvolver sentimentos de paciência, de tolerância, como a gente, num exercício de autoconhecimento, reconhece em si pontos a serem melhorados e transformados. Quando a gente, nesse exercício, não tem dúvida da necessidade da reforma íntima, que é necessário deixar o homem velho para trás, para que o homem novo se apresente e caminhe. Estar numa casa espírita como estamos hoje, queridos, se for um exercício social, em nada nos transformará, nos modificará, nos aliviará, nos fortalecerá a vontade de perdoar, de sermos perdoados e principalmente de amar. Precisamos trabalhar. O Cristo carece de trabalhadores. O Cristo carece de seus filhos levantando-se e não louvando Ele com os lábios, mas com as mãos agora cansadas e a têmpora suada no trabalho para o seu irmão mais necessitado. Eu não falo de horas afinco, não. De algumas poucas horas na semana. Mas tem que ser um trabalho que você esteja preparado. Que você se sinta confortável. Essa casa tanto oferece, por exemplo. Mas o trabalho não é só aqui, queridos. Está no seu lar. Está na sua falta de calma com a esposa amada, com os filhos. Na sua falta de paciência com o esposo, com a sogra. Está nesse exercício que a gente é convidado todo dia, no seio familiar, que é a primeira necessidade que a gente tem. Está no exercício no trabalho. Isso é trabalhar também para Jesus. Isso é exercitar o ofício de amor que o Mestre nos convida. Que o Mestre nos convida. Arrepender-se, espiar e reparar. Querido, o que está feito, está feito. Não tem o que fazer. A gente tem que se arrepender dos nossos enganos, dos nossos erros. Mas nada está perdido. E a reparação começa como quando Pedro nos diz: o amor cobre a multidão dos pecados. A gente mudar a nossa atitude diante da vida, diante das pessoas, consigo mesmo, buscando algo mais, algo melhor, querendo se elevar, é um arrepender-se. É um arrepender-se daquilo que outrora a gente causou no outro e que naquele tempo, naqueles dias, não nos representou dor. Porque como se diz por aí, né? A mão que bate logo esquece. Mas quem apanhou, né? Fica complicado, né? Mas a gente é espírita, a gente não tem esse sentimento, não é verdade? A gente nem bate e logo perdoa, porque somos espíritas, não é? Se só fosse, né? A gente precisa, sim, se arrepender do mal que a gente tem causado. E a gente precisa, queridos, começar a aprender, ainda nesse tempo, a repará-los, a nos reconciliarmos. Porque depois nós vamos ser convidados a espiá-los. E dependendo do que fizemos ainda hoje nessa experiência terrena, vai ser de um jeito ou de outro. Se nesse tempo ainda a gente conseguiu se reabilitar, a coisa vai ser mais serena, mais calma, mais necessária, porque é assim que a gente se transforma, se melhora, experimentando, provando, se arrependendo, reparando. Isso é a vontade do Mestre. Nessa noite, queridos, eu espero ter podido falar sobre a vós, queridos, da necessidade do perdão. Acreditem, eu sei do que eu estou falando, não é fácil perdoar. Dói muito, mas é um exercício diário que a gente tem que se propor. Possível,
Para finalizar, eu lembro de uma fala que eu usava muito e hoje eu tenho certo receio. Olhava para as pessoas, quando em algumas situações falava e dizia: cada um dá o que tem. Hoje eu olho para essa fala e penso: meu Deus, como está cheio de vaidade, como está cheio de egoísmo, como ela é incompleta. Porque sim, cada um dá o que tem, vírgula, vírgula. E a gente tem que saber receber. E a gente tem que saber compreender o que o outro tem e ajudá-lo, se não for o melhor o que ele tem, a desenvolver coisas melhores. Porque de vós, amados, como se Paulo nos diz na carta aos Hebreus, porque de vós, amados, esperamos coisas melhores. Se a pessoa não te dá o melhor dela, ajuda ela a construir o melhor para ela. E Jesus, queridos, os ampare nessa semana, em suas necessidades, que vocês possam ter encontrado um pouquinho de consolo, não por mim, não para mim, não através de mim, mas pelas palavras do Mestre, pela energia que está nessa casa de oração, que possam voltar em paz para suas casas. E até uma próxima oportunidade. Que assim seja.